Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Rodada 43 de questões discursivas. Nessa semana eu separei duas questões, uma questão de direito administrativo, envolvendo prescrição em matéria de sociedades e economia mista, empresas estatais em geral, tema bem interessante. Vamos também resolver aqui uma questão da recentíssima prova agora do TRF3, em direito previdenciário. Nós resolvemos ontem à noite com a turma do TRF3, do curso da segunda fase, a prova de sentença penal. E aí também pegamos essa questão de direito previdenciário para resolvermos aqui na nossa rodada dessa semana. Então, hoje teremos aí direito administrativo, direito previdenciário. Vamos lá, pessoal, vou compartilhar com vocês aqui nosso slide. Vou achar este aqui, ó. Deixa eu ver aqui e colocar para vocês verem em modo cheio. Aqui. Então, vamos lá. Pessoal, primeira questão era um caso concreto. Nós tínhamos uma empresa aqui do ramo da construção civil com uma ação de cobrança contra a CAESB, que é uma sociedade de economia mista da administração indireta do DF. Narrou aqui na petição inicial que manteve um contrato com a Ré para algumas edificações e reparos em seus prédios, disse que não recebeu parte dos pagamentos, então entrou com essa ação de cobrança. CAESP, na contestação, suscitou prejudicial de mérito atinente à prescrição. E aí a pergunta, qual é o prazo prescricional aplicável à hipótese? Nós temos que lembrar, em primeiro lugar, que, regra geral, as empresas estatais sujeitam-se a um regime predominantemente de direito privado, mas um regime jurídico que é híbrido, porque qualquer estatal vai ter que fazer concurso público para contratar seus empregados, vai ter que realizar um procedimento licitatório, vai ter que se sujeitar à fiscalização pelo Tribunal de Contas, né, no âmbito das federais, pelo Tribunal de Contas da União. Então, isso não é característico das suas concorrentes, né? Também elas não se sujeitam ao regime de falências, recuperação judicial, tema que tem suas polêmicas na doutrina, mas que está na lei, né? Na Lei 11.101, até hoje não foi declarada inconstitucional. Então, o regime ele é híbrido, mas, em regra, predominantemente de direito privado, por força do artigo 173, parágrafo 1º da Constituição. Nós não podemos estender, por exemplo, a uma empresa estatal um benefício fiscal, uma isenção tributária, por exemplo, se essa vantagem também não for outorgada para as demais empresas particulares. E a questão aqui é de cuidado com a livre concorrência e com o equilíbrio concorrencial. Porque se as estatais, por integrarem a administração indireta com pessoas jurídicas de direito privado, receberem privilégios não extensíveis às demais entidades do setor privado, elas estariam em condições de formular melhores preços, então teríamos uma concorrência predatória, ou ao menos desequilibrada. Por isso que, regra geral, as regras de direito privado vão ser aplicadas tanto às empresas públicas, que têm capital, como nós sabemos, 100% público, quanto para as sociedades de economia mista, que têm um capital público e privado, mas com a maioria do capital social votante, ou seja, o seu controle acionário, da administração pública. E em matéria de prescrição é diferente. Vamos aplicar, em regra, o regime prescricional próprio das pessoas jurídicas de direito privado. Vamos aplicar, então, Código Civil.
O STJ tem uma súmula que está construída a partir desse raciocínio. É a súmula 39 do STJ, que foi construída antes do Código Civil de 2002, ou seja, na vigência do Código Civil de 1916, o qual trazia um prazo prescricional geral, e não havia um prazo prescricional específico, quer para a responsabilidade civil contratual, quer para a responsabilidade civil extracontratual, como o Código de 2002 previra. Então, nós tínhamos uma prescrição vintenária no artigo 177 do Código Civil de 16. E aí a súmula manda aplicar uma prescrição de 20 anos às sociedades de economia mista. Por quê? O que está por trás? Não é aplicável o prazo prescricional quinquenal do Decreto 20.910 de 32. É essa discussão que está por trás do artigo 177 do Código Civil de 1916 e da súmula, em particular, né, que aplica esse dispositivo, 39 do STJ. Código Civil de 2002, como nós sabemos, trouxe uma disciplina muito mais rica e minudenta em matéria de prescrição. E lá nós temos dois prazos que interessam aqui para o caso concreto. O prazo do artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5º, que prevê uma prescrição em 3 anos para reparação civil, e um prazo geral, 205 do Código Civil, de 10 anos. O prazo geral, que era de 20, foi para 10 anos. Aí nós teríamos aqui, daria para mencionar, um prazo prescricional para obrigações líquidas, mas o caso não mencionava nenhuma obrigação líquida. Então, já adianto, né, que alguns alunos mencionaram, mas não seria o caso. E aí, pessoal, o STJ, pela Corte Especial, pacificou em repetitivo que o prazo prescricional em matéria de responsabilidade civil contratual é o do 205 do Código Civil, ou seja, a prescrição decenal. Trocando em miúdos, o 206, parágrafo 3º, inciso 5º, né, prevê ali reparação civil para a hipótese de responsabilidade civil extracontratual. Reparação civil não abrangeria, portanto, responsabilidade civil contratual. E aí, não havendo, né, prazo específico para uma situação como essa, nós aplicamos o artigo 205 do Código Civil, prescrição decenal. O artigo 1º do Decreto 20.910, como nós sabemos, traz uma prescrição geral em matéria de administração pública, aplicável a toda a fazenda pública. Prescrição de 5 anos para todo e qualquer direito frente à fazenda pública. E aí temos os entes políticos, a administração direta e também as pessoas jurídicas de direito público da administração indireta, por força do artigo 2º do Decreto-Lei 4597 de 42, que estendeu para as autarquias e fundações o prazo do artigo 1º do Decreto 20.910. Esse é o conceito de fazenda pública tradicional, pessoas jurídicas de direito público, e aí seja da administração direta, seja da administração indireta. Todas, portanto, sujeitas à prescrição quinquenal como regra, claro, salvo alguma previsão especial. Vejam, pessoal, isso é muito comum errarem, tá? E na prática também, não só nas respostas aqui do EMAG, sentenças que a gente faz. É decreto 20.910, não é decreto-lei, e é decreto-lei 4597. Por quê? Porque lá em 32 havia competência para a edição dessa matéria, então foi recepcionado com força de lei, para alterar o decreto 20.910 só com base, mas é decreto, não é decreto-lei. O que o STJ analisou nesse caso, um caso idêntico aqui ao que colocamos, envolvendo, inclusive, a mesma CAESB. Nós temos que distinguir as empresas estatais prestadoras de uma atividade econômica em sentido estrito, que atuam num regime concorrencial, buscando lucro,
de uma empresa estatal prestadora de um serviço público, num regime de monopólio, entre aspas, porque tecnicamente não é um monopólio, embora a maioria fale, inclusive o STJ aqui, e o STF já utilizou em julgados, mas quando caminho do termo ele esclareceu. Monopólio é para atividade econômica em sentido estrito. Regime de exclusividade em matéria de prestação de serviços públicos. E porque o Estado chama para si algo, né, que lhe é próprio por conta de um interesse público extremamente relevante em relação àquele serviço. E sem finalidade lucrativa. Então, num regime não concorrencial, sem busca de lucro. Essa distinção é clássica já, é tradicional na nossa jurisprudência e tem, né, levado à aplicação de um regime muito mais de direito público do que de direito privado para as empresas estatais prestadoras de um serviço público sem nenhuma concorrência, sem busca de lucro. O próprio caso da CAESB já foi julgado pelo Supremo no que tange a sujeição ao regime de precatórios. Em ADPF, o Supremo disse que CAESB se sujeita a regime de precatórios exatamente porque é uma sociedade de economia mista que presta o serviço de saneamento básico. Logo, em um regime não concorrencial, com monopólio, com exclusividade, por isso que faz jus a algo que é próprio da fazenda pública. Aqui não é diferente no que tange a prescrição quinquenal. O STJ disse, nós temos inúmeros julgados dizendo que para empresas estatais, prescrição é do Código Civil. Porém, aqui é uma empresa estatal prestadora de serviço público. Logo, a prescrição deve ser a do decreto 20.910, o lustro prescricional, o lustro é prazo de 5 anos, né? De modo que, nesse caso, mesmo sendo responsabilidade contratual, nós não vamos aplicar o artigo 205 do Código Civil, que o STJ, pela Corte Especial, manda aplicar nesses casos, exatamente porque há uma situação específica que é uma relação contratual envolvendo fazenda pública aqui, uma empresa estatal. Essa é a tese que ficou, na verdade, o destaque, né, que ficou trazido no informativo em relação a esse julgado bem interessante, que vai cair aí nas provas, pessoal. Segunda questão era uma questão, como eu adiantei, da primeira prova escrita aqui do 20º concurso para juiz federal substituto do TRF-3, agora do início de outubro de 2022, há um mês atrás. Nós colocamos, né, logo que a prova foi disponibilizada, colocamos essa questão sobre a aposentadoria especial de segurado contribuinte individual. É possível a aposentadoria especial assegurado contribuinte individual? Tinha que abordar suporte normativo, fonte de custeio, prova do tema especial e entendimento jurisprudencial. Primeiro, pessoal, só registro aqui que no curso intensivo para a segunda fase do TRF3, TRF4, nas nossas aulas de direito previdenciário, tratamos expressamente dessa questão, e aqui coloco os minutos, aqui gastamos 2 minutinhos, e depois, quando eu citei os julgados, gastamos mais meio minutinho para colocar a jurisprudência da nossa aula 4 ali de direito previdenciário. Era uma questão, né, que, portanto, né, não era aquela... A gente vê questões nas provas que às vezes vêm, né, totalmente fora da curva, sem ninguém esperar, e outras que, né, a gente consegue, né, prever uma possibilidade, uma probabilidade maior de cobrança. O que nós temos que saber sobre o caso aqui, pessoal? Primeiro lugar, né? O que está em jogo? Temos que conhecer a história ligada aqui a essa a discussão.
A Lei 9.032 mexeu no artigo 57, lá no parágrafo 3º da Lei de Benefícios, previu a necessidade de que haja permanência na exposição ao agente nocivo, químico, físico ou biológico, ou seja, não intermitente nem ocasional, permanente, habitual. A partir disso, o INSS passou a dizer administrativamente que não seria possível conceder a aposentadoria especial a segurados contribuintes individuais. Na época, se falava ainda em segurado trabalhador autônomo, porque não havia ainda sobrevindo a lei 99, que aglutinou, como nós sabemos, 3 categorias de segurados obrigatórios em uma só. Segurado autônomo, equiparado autônomo e o empresário viraram segurado contribuinte individual, porque o regime era o mesmo para eles, não tinha por que ter 3. O INSS, então, inicialmente falando do autônomo, sempre teve esse posicionamento a partir desse marco legal. Isso se reforçou depois, né, com relação ao artigo 1º da Lei 10.666, que é fruto da conversão da MP 83 de 2002, em que se previu lá possibilidade de conceder, já agora assegurado contribuinte individual era o nome, né, porque veio depois a Lei 9.876, de conceder ao segurado contribuinte individual integrante de cooperativa de trabalho e de produção a aposentadoria especial. A lei previu expressamente. E aí o INSS alterou seus normativos internos para dizer somente esse, que a lei agora trouxe expressamente, é possível conceder aposentadoria especial só para o segurado contribuinte individual que integre uma cooperativa de trabalho e de produção. Qual é o grande problema, pessoal? A lei, ela não distinguiu a base normativa, suporte normativo que a questão pedia, sobretudo os mais diretamente envolvidos, artigos 18, inciso 1, a linha D, e artigo 57 da Lei 8.213. Claro, né, pessoal, não saiu aqui gabarito de prova, a correção deve sair final de dezembro, né, o comentário, alguns falam em janeiro, mas, enfim, né, é a minha posição aqui, e vamos ver depois como é que sai o gabarito, mas, para mim, o que deveria ser apontado de base normativa é essa. Por quê? Porque o artigo 18, inciso 1º, a linha D, garante benefício de aposentadoria especial para os segurados. E aí não distingue a classe de segurado. Daria, se fosse o caso de citar tudo de dispositivo de lei, daria para citar os outros dispositivos legais que, quando o legislador quis restringir o acesso a uma determinada prestação para certos segurados, certas categorias de segurados, ele o fez expressamente. Por exemplo, previu que o auxílio acidente não é para todos os segurados. Não falou em segurados, falou para segurado empregado, trabalhador avulso, segurado especial e empregada doméstica, né? Segurado empregada doméstica. Então, todas as regras que falam, dentro dessa lógica, quando é para restrito universo de segurados, nós dizemos quais são, quando a gente só fala em segurado é para todos. Quando o legislador não distinguiu, não cabe a nós fazermos, né? É um adágio latino, né? Clássico. Outro ponto, pessoal, em relação aqui à fonte de custeio, que também o enunciado pedia. Já vimos que o suporte normativo é esse, né? A lei não distinguiu, decreto distinguiu, não cabe. Vejam que a lei 10.666, ela não disse que os outros segurados não teriam direito. Ela previu, é fato, expressamente para estes, mas nós temos um todo, né? Numa interpretação sistemática com a lei 8.213.
E ela previu para eles, expressamente, porque ela previu também ali uma fonte de custeio em relação a esses segurados, contribuintes individuais, integrantes, cooperativas de trabalho e de produção. Mas qual é o argumento que a jurisprudência trouxe em relação à fonte de custeio? O INSS alega que a Lei 9732/98, quando ela mexeu no artigo 22, inciso 2º, ela trouxe ali no adicional sobre a folha de salário de 1, 2 ou 3%, conforme o risco ali de acidente de trabalho da empresa seja leve, médio ou alto, né? O famoso SAT, seguro de acidente de trabalho, ou RAT, né? Previu ali expressamente, a partir de então, o custeio do benefício de aposentadoria especial por meio desses adicionais. Então, o argumento do INSS é: só há fonte de custeio para o segurado empregado e trabalhador avulso, porque a Lei 9732/98, ao mexer no artigo 22, inciso 2º, e prever ali como fonte de custeio para aposentadoria especial aqueles adicionais, somente cuidou de segurado empregado e trabalhador avulso, não cuidou do segurado contribuinte individual. A Lei 10.666, por sua vez, só trouxe fonte de custeio para o segurado contribuinte individual integrante de cooperativa de trabalho e de produção. Então, por isso que os demais segurados, sobretudo os autônomos, né, que são os mais frequentes aí na prática, os que trabalham por conta própria, realizando uma atividade econômica, os autônomos não teriam como pleitear, não teriam direito em nenhuma hipótese. O que a jurisprudência respondeu? Antes da Lei 9732, ninguém tem dúvida, muito antes da própria Lei 8.213, lá já no regime da LOPS, da Lei Orgânica da Previdência Social, Lei 3.807 de 60, nós concedíamos aposentadoria especial para segurado empregado. E o fato de a Lei 9732 ter trazido uma fonte de custeio expressa para segurado empregado e trabalhador avulso quanto à aposentadoria especial, não significa que antes era inconstitucional, porque não haveria fonte de custeio. Trocando em miúdos, o que ela fez foi trazer uma fonte de custeio adicional, mas não que não existisse antes, tanto que já concedemos há tantos anos e nunca se aventou de inconstitucionalidade para o empregado e para o trabalhador avulso. Logo, como a lei não distinguia o segurado contribuinte, também para ele o argumento não convence. Já havia uma fonte de custeio, ainda que a fonte não tenha previsto aqui o segurado contribuinte individual autônomo, né, especificamente. Outro aspecto diz respeito à dificuldade probatória. O INSS disse: agora tem que exigir permanência, então como é que o segurado contribuinte individual vai comprovar essa permanência? Não tem como. Na via administrativa é difícil mesmo, né? Porque não se faz muita instrução probatória como no processo judicial, mais detalhada, né? Mas fato é que a dificuldade probatória não é motivo para reconhecer uma exclusão que não existe na lei. E aí o enunciado falava também da questão probatória. O que nós temos que lembrar? Primeiro, essa questão da permanência, habitualidade, permanência exigida a partir da Lei 9.032, e de outro giro, também temos que lembrar da Lei 9.528/97, que trouxe a exigência de comprovação por laudo técnico das condições ambientais de trabalho, o LTCAT, firmado por médico do trabalho e engenheiro de segurança do trabalho. E aí isso reforçou o argumento do INSS. Agora, ainda mais difícil. Como é que um autônomo vai ter um LTCAT no seu ambiente de trabalho? Vejam, pessoal, que na prática nós temos muitos autônomos, dentista, para colocar um caso, né, que é bem frequente, dentista faz LTCAT no seu ambiente de trabalho, arca com esse custo, cumpre com as exigências probatórias, tem habitualidade, tem permanência, tem LTCAT firmado por médico do trabalho, engenheiro de segurança do trabalho, o custo não é elevado, né? Por isso que conseguem a aposentadoria especial, não na via administrativa, que até hoje persiste, inclusive nas atualizações feitas, né, pelo Decreto 14.110 de 2020,
ainda persiste essa restrição de aposentadoria especial única e exclusivamente para o segurado contribuinte individual que preste atividade como membro, como integrante de cooperativa de trabalho e de produção, não para os demais segurados contribuintes individuais. O INSS não reconhece. Mas a TNU tem entendimento sumulado, súmula 62, admitindo, e aí chegamos no último ponto, né, em que se pedia o posicionamento jurisprudencial, não precisava decorar número de súmula, mas não precisa decorar número de súmula, mas seria importante mencionar a existência do entendimento sumulado da TNU e também entendimento pacífico do STJ nessa matéria, tá, pessoal? Não tem repetitivo, mas é pacífico das duas turmas, sempre referindo que entendimento sedimentado do STJ, né? Então, né, pessoal, na questão probatória, se a gente for falar de produção de prova em aposentadoria especial, dá para fazer um tratado, né, pessoal? Mas, em suma, né, com uma questão ali, numa prova curta, né, não poderia se exigir muito mais do que falar em PPP, perfil profissográfico previdenciário, que é feito que é feito com base no LTCAT, por médico do trabalho, engenharia de segurança do trabalho, a habitualidade, permanência, a questão dos EPIs, eventualmente daria para mencionar, mas a gente já começa a sair um pouco da temática, né? Acho que o principal era referir, pelo menos, o essencial em matéria de atividade probatória. Então, com isso, a gente contemplaria todos os pontos aí do edital e iríamos para o abraço, né, pessoal? Aqui uma seção da TNU por trás, né? Exatamente aplicando aqui a súmula, eu lembro em julgado da TNU, nós aplicando a súmula, chegava para mim no gabinete de caso, em que gente ainda insiste em dizer que não é cabível, provimento, né, imediato com base na súmula. Os erros mais frequentes, pessoal, aqui das duas questões, na primeira questão de administrativa, alunos que não citaram o posicionamento do STJ, sobretudo mais recente, teve alunos que citaram o entendimento da súmula 39 e erraram, né, porque não conseguiram fazer a distinção. Alunos que não mencionaram o decreto 20.910, muitos alunos que falaram, como eu disse, decreto-lei 20.910, alunos que disseram que o prazo seria de 3 anos, né, não fosse a prestadora de serviço público, até acerta, mas errou na fundamentação ao não conhecer o entendimento da Corte Especial do prazo decenal e responsabilidade civil contratual. Alunos na questão 2, que não citaram a existência e entendimento simulado da TNU, que não trouxeram a base legal, os artigos que eu referi, 18, inciso 1º, D, artigo 57, que consagram a aposentadoria especial para os segurados e não fazem distinção. Alunos que não falaram em matéria de fundo de custeio do argumento ligado à Lei 9.732/98. Alunos que não... Opa, ficou aqui o referido decreto de 1910, era da questão anterior aqui, ficou sobrando, né? Era da primeira questão. Na redação jurídica, pessoal, tão somente erro comum também, tá? Antes do acordo ortográfico, era com hífen. Depois do acordo ortográfico, perdeu o hífen, tá? Então, é tão somente sem hífen. À primeira vista, leva a crase, tá? Não está falando à primeira vista, falando sobre à primeira vista, na primeira vista. Por isso, com crase. Decreto-Lei 20.910, que eu comentei, o erro comum, haja vista que, vírgula, própria Lei 8.213. O haja vista que, ainda que alguns gramáticos critiquem o uso consequencial, causal, para muitos, o haja vista seria sinônimo de prova disso. Então, haja vista o entendimento do STJ. Isso é um uso inconteste. Prova disso é o entendimento do STJ. Mas é muito comum na prática já, né, e a linguagem é dinâmica, né, é muito comum, sobretudo no meio jurídico, o haja vista que. Então, não vejo problema particularmente em usar. Embora
embora, né, vale a pena mencionar, se pegar um examinador mais cri-cri e seguir uma corrente mais, né, antiga, mais clássica. De todo modo, nunca vai essa vírgula, haja vista que a própria lei, haja vista que, vírgula, nos termos da jurisprudência do STJ, vírgula, a lei 8.213. Aí teria um aposto entre vírgulas, mas não quanto já é a oração, né? Haja vista que a própria lei não poderíamos colocar a crase. Quanto às nossas 4 etapas, pessoal, no primeiro caso concreto, né, tínhamos que observar que era uma responsabilidade civil contratual, no brainstorm, despejar tudo que nós falamos, os prazos prescricionais, Código Civil de 16, artigo 177 do STJ, enfim, um monte de coisa para construirmos a nossa resposta. Na segunda questão, notem, né, tinha 4 tópicos, tem que abordar os 4. Não estava em A, B, C e D. Daria para colocar? Daria, mas eu acho que num texto também daria para abordar tudo de maneira mais elegante. Mas, se vem em tópico, até pela questão do tempo, às vezes a gente poupa tempo colocando em tópico, daria para colocar. Aqui não veio em tópico, então eu preferiria colocar um texto. O examinador já não quis colocar em tópicos, né? Brainstorm aqui, né? Tudo que a gente comentou ali que dava para mencionar, para depois construirmos aqui um esqueleto da nossa resposta, o projeto arquitetônico que a gente vai colocar na introdução, no desenvolvimento, na conclusão, para daí executarmos a nossa resposta. Ok, pessoal, então mais uma rodada aí de questões discursivas de imagens. Hoje trouxemos duas, selecionamos duas, né, das questões da semana e para tratarmos aí de tema aí de direito previdenciário de prova recente, né, e também dessa outra questão de direito administrativo que é de alcance geral aí para todas as carreiras, previdenciário mais para a magistratura federal, delegado de Polícia Federal, AGU, PFN, Procuradoria Federal, que estão aí na ordem do dia, né, para serem lançados em breve, essa é a notícia que se tem, né? Na magistratura estadual, alguns TJs já cobrando. Beleza, pessoal? Então, espero vocês no nosso próximo encontro. Tem uma aula do Play agora às 19h30 de Direito Tributário. Aguardo vocês. Fiquem com Deus, pessoal. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.